São Paulo, na primeira leitura de hoje, tirada da primeira carta aos Coríntios, fala do homem psíquico e do homem espiritual. O homem psíquico não é capaz de conhecer o que vem do espírito, ao contrário, o homem espiritual julga tudo, porque o seu conhecimento provém de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, não o espírito do mundo. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Portanto, nós podemos aprender as coisas pela razão e pela revelação. Nós podemos e devemos usar o nosso intelecto para conhecer as coisas, o entendimento que Deus nos deu, mas a razão humana conhece até certo ponto. As realidades espirituais, nós só podemos conhecê-las em profundidade a partir da revelação, a partir da palavra de Deus. Essa é a sabedoria divina, que completa, aperfeiçoa a sabedoria humana. Ambas provêm de Deus, a fé e a razão. Deus nos dotou tanto de uma quanto de outra. Mas pela fé, que é adesão à palavra de Deus, nós temos um conhecimento das realidades espirituais que pela razão nós não poderíamos conhecer. Por exemplo, os homens, pelo uso da razão, usando bem, orientando bem a sua inteligência, podem conhecer que existe um Deus que criou todas as coisas. Contemplando a natureza, contemplando a criação, a humanidade foi capaz de conhecer a existência de Deus. Mas só pela fé nós conhecemos que esse Deus é uno e trino. Só pela revelação, por aquilo que Deus mostrou de si mesmo, nós pudemos saber que Ele é uno e trino, que em Deus há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora seja uma só a essência divina, a natureza divina. E assim por diante, nós conhecemos as coisas pela razão e também pela fé. O homem espiritual pode conhecer realidades que o homem psíquico não pode conhecer, por isso a sabedoria que vem de Deus é superior à sabedoria humana. São Paulo escreve aos Coríntios, que eram de cultura grega. Os gregos buscavam a sabedoria. Os filósofos estudavam a filosofia, buscavam a sabedoria humana. E São Paulo, então, lhes apresenta uma sabedoria superior. Como nós lemos outro dia, ainda na primeira carta aos Coríntios, São Paulo dizia:
que para os gregos a linguagem da cruz é loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E no Evangelho as pessoas se perguntam justamente a respeito da autoridade e do poder da palavra de Jesus. A palavra de Jesus fazia com que os espíritos impuros, os demônios, deixassem os endemoniados. As pessoas ficaram espantadas. Essa palavra é a palavra da verdade. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. É a palavra que criou o mundo. Jesus é a própria palavra encarnada. Então, por isso, a sua palavra tem poder e autoridade. Porque é a palavra divina que criou todas as coisas. Essa palavra tem autoridade e tem poder. E essa é a palavra que nos é comunicada. Essa é a palavra que nos torna sábios, que nos faz enxergar as coisas a partir de Deus, sob a perspectiva, sob a ótica de Deus, e não a partir da perspectiva humana. Com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, nós enxergamos as realidades segundo Deus, com os olhos de Deus. Então peçamos a Jesus que, acolhendo no nosso coração a sua palavra, nós tenhamos a verdadeira sabedoria, sejamos homens e mulheres espirituais que julgam tudo segundo Deus. Amém.